Bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse momento especial onde vamos receber aqui nesse palco dois expoentes do mundo construtivo da atualidade, dois jovens empreendedores. Eu agradeço muito a vinda de todos vocês aqui hoje para acompanhar esse talk. Tenho certeza que vai ser brilhante porque a história deles já traz um brilho muito diferenciado. Hoje eu tenho o prazer de conversar com dois jovens empresários, dois jovens visionários que já carregam grandes responsabilidades. E mais do que isso, carregam ideias, conceitos e coragem para inovar no mercado construtivo. Nós vamos falar aqui no talk de condomínios, lifestyle, gestão, visão global e principalmente de como criar empreendimentos que entregam valor real às pessoas. E essa é uma bandeira que os dois levantam com muita força. O primeiro dos nossos convidados se chama Duane Teixeira. Ele representa a D1 Empreendimentos. O Duane é um empresário jovem, inquieto e com uma leitura muito clara do território onde atua. Duane vem levantando uma bandeira importante aqui no nosso litoral. Eu diria que uma delas, um novo olhar para as lagoas, entendendo esse patrimônio natural como protagonista dos empreendimentos e não apenas como um cenário para fotografia. Entre seus projetos mais emblemáticos, foi recentemente lançado, se chama Mônaco, um condomínio náutico que surpreende pelo conceito, pelo lazer, pelos serviços e por ousar ir além do óbvio, inclusive com pista de pouso. Um projeto que conversa com um público exigente, conectado e global. Vamos receber com aplausos, por favor, Duane Teixeira ao Talk UDC. Senta-se. Obrigado, Duane, pela vinda. E para fazer companhia ao Duane aqui no palco, eu vou chamar o nosso convidado e apresentá-lo, não necessariamente nessa ordem. José Pedro Gomes, ele representa uma nova geração de empresários que alia formação, visão estratégica e execução. Ele está à frente da Demelo Incorporações e ele atua como foco em empreendimentos diferenciados, onde planejamento, gestão e entrega caminham juntos. José Pedro também teve passagem pelo Instituto de Estudos Empresariais. Gravem bem esse nome. Instituto de Estudos Empresariais. O que é? Uma escola que forma líderes com visão de longo prazo, responsabilidade social e pensamento sistêmico, algo que claramente se reflete na sua atuação profissional. Senhoras e senhores, recebam também com carinho e aplausos José Pedro Gomes, da Demelo Incorporações. Estão bem apresentados? Tudo bem, Duane? Bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Godoy? Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por todos que vieram aqui nos prestigiar essa noite. A gente fica muito feliz, de cada um de vocês aí puderam vir aqui assistir, presenciar a mostra e presenciar esse talk aqui que a gente vai ter com o Godoy. Tudo bem, Zé Pedro, querido, obrigado pela vinda. Boa noite, Godoy, boa noite a todos que estão aqui presentes. É uma honra estar aqui. A gente não esperava um público tão grande, então felicidade ainda maior. E vamos para uma conversa bem legal aí. E quero começar já bombardeando vocês com perguntas. Afinal de contas, eu quero ver se entrego esse nosso programa aqui em 1 hora para não ficar muito cansativo para quem está assistindo, mas também não quero deixar de explorar o conhecimento de vocês e tudo que vocês estão fazendo aqui pelo nosso litoral. Duane, comece contigo. Eu te apresentei falando que você está levantando uma bandeira, uma das tuas bandeiras aqui do litoral, é um novo olhar para as lagoas. Até então, a gente, num passado não muito recente, explorava de certa forma as lagoas, mas a cidade cresceu de costas para a lagoa, nunca se deu o valor para ela como deveria ser feito. O que a gente
percebe quando viaja para fora do país, e não precisa nem ir para a Europa ou Estados Unidos, aqui mesmo na América Latina, Chile, por exemplo, dá muito valor para suas lagoas, a Argentina dá muito valor para suas lagoas, com seus morros, enfim, a serra deles. E aqui a gente não tinha essa percepção. E você vem e traz uma bandeira com muita propriedade. Então, quando a gente fala em novo olhar para as lagoas, o que exatamente a gente está falando e o que mudou na forma de pensar e projetar esse olhar? Exatamente, Godoy. Lá, quando a gente começou a pensar sobre a nossa região, olhando por cima de toda a região aqui, onde a gente podia explorar de forma diferente e ativar o mercado de forma diferente, e parecia muito óbvio quando a gente tem todas as beiras de lagoas com muito pouco aproveitamento, né, naquela época. E então como é que a gente podia ativar isso e por que aconteceria isso, etc. Então, nosso ponto de vista é que, na verdade, é um paradigma para ser quebrado, é uma inércia das pessoas virem e olhar sempre por o mar, etc., e quase somente para ele. E talvez também por receios de empreender ali, não sei. Mas, então, a gente achou que era o momento das pessoas olharem para isso, né? Então, primeiro, na verdade, a gente acreditava muito na tese. Então, a gente fez aquisição de mais de 700 hectares de áreas beira de lagoa e beira de rio. E depois a gente lançou essa campanha lá em 2022. A gente lançou a campanha, um novo olhar para as lagoas, e vem cada vez colocando alguma coisa nessa campanha, e ela vem crescendo. Porque para as pessoas entenderem tudo que a gente queria fazer, a gente sabia que era um trabalho de longo prazo, não era um trabalho para fazer rápido. Então a gente veio com alguns vídeos no Instagram. Depois a gente veio com algumas campanhas, alguns eventos, depois veio o monumento do novo olhar para as lagoas ali, lá na Rótula dos Bombeiros, e assim a gente foi fazendo vários desencadeamentos, né, para ativar, né, essa curiosidade nas pessoas, para que elas começassem a olhar. E depois, dentro disso, a gente veio com o primeiro produto dentro dessa narrativa, que foi o OC. O OC, né, um condomínio na beira da Lagoa dos Quadros, e vendeu 80% em 2 meses. Então foi o primeiro produto dentro dessa narrativa, e a gente começou ainda a falar ainda mais forte, ainda mais alto sobre isso, e naturalmente, não só nós, mas o mercado inteiro começou a olhar isso. E hoje não é só nosso, e nunca foi também, né, mas hoje tem várias construtoras atuando em cima disso. Tanto é que hoje os grandes lançamentos são todos falando disso, dessas conexões com as águas. Então, a gente pegar todos os lançamentos desse ano aqui, são todos com conexão com águas. Então, mostra que o mercado está vindo muito forte em cima disso. E tem ainda mais empreendimentos para virem esse ano conectado com as águas, e outros que estão em planejamentos, alguns nossos, alguns de outros concorrentes. Então mostra o tamanho da pungência que isso agora já é uma realidade. Não é mais um sonho, não é mais uma teoria, não é mais uma expectativa que a gente tinha, já se tornou realidade. E o Mônaco agora é um produto que a gente trouxe, que ele vem permeando em cima disso tudo, e a gente colocou ele num patamar bem elevado, assim, né? Então, quem não conhece ainda está convidado a ir ali e conhecer a maquete, mas a gente se propôs a trazer realmente um produto extremamente acima do que é entregue hoje aqui no litoral. Então, o Mônaco ele se propõe a isso, um empreendimento que traz uma infraestrutura bem diferente, um volume de infraestrutura bem diferente, e ele é tão superior aos produtos que hoje existem no mercado, que às vezes tem até uma dificuldade das pessoas entenderem o tamanho que é isso. Mas isso é o nosso trabalho agora, é construir isso na cabeça das pessoas, fazer elas entenderem o projeto, para entenderem o tamanho da dimensão que é esse empreendimento para a nossa região. Para não me alongar nesse assunto, mas me ocorreu aqui uma entrevista que eu fiz há uns anos atrás com um empresário, que o assunto era a lagoa, né? Explorar a lagoa no bom sentido, principalmente no mundo náutico. E ele me dizia na época, e é essa pergunta que eu queria fazer para você,
que uma das grandes barreiras que ele enfrentava naquele momento, da liberação de poder usufruir das lagoas, era a questão ambiental. Como é que se conseguiu hoje, vou botar entre aspas aqui, driblar isso ou fazer com que a coisa acontecesse de forma correta, natural e sem agressão à natureza? Existiam várias discussões de regulamentos da exploração da beira da lagoa e acho que coincidente com o nosso trabalho, essas discussões vieram sendo pontuadas juntamente com várias outras discussões da beira do mar também. Quando se fala em discussões, se fala flexibilização. Não é uma bem flexibilização, porque a gente tem um regimento ambiental federal. Certo. Em cima disso existia uma diretriz regulamentar estadual, que não era lei, mas existia uma diretriz. Então alguém lá dentro escreveu, porém não tinha força de lei porque não foi aprovado. Mas todos os técnicos das prefeituras municipais tinham medo de aprovar, né? Porque tinha aquela regulamentação que restringia muito as beiras das lagoas. Mas era uma regulamentação que era uma diretriz, era uma... não era propriamente assim uma obrigação do município cumprir aquilo. E isso ficava muito confuso e fazia com que os técnicos não aprovassem os empreendimentos. E só que isso eram vários itens, inclusive, por exemplo, o recuo de 60 metros do pé da duna na beira-mar. Então fazia com que todas as casas hoje existentes pós-duna para dentro da cidade, inclusive, tem que ser demolidas ainda. Então existia essa discussão, mas essa aqui não é lei, isso aqui não é uma diretriz, etc, etc. E a gente conseguiu, não nós, mas sim o setor, o Sinduscom, lutou muito por essa diretriz fosse modificada e ela seguisse a lei ambiental federal, né, seguisse os regulamentos federais dentro disso. Então o Sinduscom conseguiu que, né, o Estado reformasse isso e viesse de acordo com essa diretriz, de acordo com a lei federal, e isso facilitou muito a nossa vida, porque tirou esse medo, né, dos técnicos de aprovar e daí ficou mais claro o regramento dessa conexão, como é que ela poderia se dar com a beira de lagoa. Então, assim, todos os empreendimentos necessariamente hoje, isso é importante falar, é impossível lançar um empreendimento hoje aqui em Capão da Canoa e Xangri-Lá sem que ele esteja 100% regularizado, tanto na parte ambiental como de saneamento. Existe um paradigma, às vezes as pessoas falando, principalmente o pessoal de fora, que nossos empreendimentos aqui estão nenhum empreendimento aqui começa uma aprovação se ele não tem já como é que ele vai resolver a parte dele de saneamento e a parte ambiental, etc. Ele nem começa essa análise se a gente não tem isso tudo projetado já. Então, nossos empreendimentos aqui são todos resolvidos em todas essas partes. Eu gostaria, o objetivo da pergunta era realmente essa, né? Era trazer exatamente essa explicação, porque tem muitas pessoas que falam, como é que estão lançando empreendimentos lá, se estão poluindo as lagoas, estão poluindo, então tá aí, muito obrigado pela explicação. Zé Pedro, vamos lá, meu querido, a cada reunião que a gente faz, a cada encontro que eu tenho, a cada notícia que eu tenho tua, é positiva no sentido de que como você vem se destacando dentro do mundo construtivo empresarial. E na leitura aqui do teu currículo, eu pude constatar que eu acho que um dos fatores principais é justamente essa escola, né? Que está te dando uma bagagem muito grande. Então, a minha primeira pergunta para você é como a experiência do Instituto de Estudos Empresariais moldou a tua forma de liderar e principalmente de tomar decisões? Legal, Godoy. O IE, para quem não conhece, é um Instituto de Estudos Empresariais. Ele é um instituto que busca formar lideranças para tocar grandes empresas, não só grandes empresas, mas empresas de nichos diferentes. Porque no Brasil, o empresário ele tem um papel não só econômico, mas social também. A grande maioria dos empresários emprega milhares, milhões de pessoas e é responsável por fazer com que aquelas pessoas se desenvolvam, tanto profissionalmente quanto socialmente. E o IE ele tem um pouco desse viés de formar lideranças que vão coordenar essas empresas e ajudar a desenvolver a sociedade. Então, a gente foge um pouco do mundo só do negócio, estuda muito sobre negócios, mas a gente estuda muito sobre filosofia, sociologia, sobre como o governo deve se portar, sobre a interferência que o governo deve ter ou não sobre a sociedade e como tirar essas amarras para que o empresário, de fato, consiga se desenvolver
desenvolver a sua empresa e desenvolver a sociedade. Então, esse é o foco principal do Instituto. Ele, na verdade, é um processo de formação mesmo, então é quase como se fosse uma escola, são um processo de 5 anos, onde tu vai vencendo algumas etapas e nessas etapas tu vai concluindo algumas metas que vão te desenvolvendo como pessoa. Então, ele é muito conhecido por executar o Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade, talvez o maior evento liberal e um dos maiores eventos de debate de ideia da América Latina. A última edição contou com mais de 6 mil inscritos, então é um evento que ele é organizado 100% pelos associados do Instituto, através de parceiros, patrocinadores também, que vão lá, executam, conseguem grandes palestrantes. Então já foram 11 chefes de estados, já tiveram 6 prêmios Nobel participando do Instituto, do evento do Fórum da Liberdade, e isso é conseguido através do esforço dos associados. Então tu fazer um evento dessa magnitude exige uma dedicação e exige te tirar da zona de conforto, que eu acho que é o que faz com que as pessoas cresçam. Sair da zona de conforto, aprender coisas diferentes e absorver conteúdos que não fazem parte do cotidiano, porque é assim que tu vai te desenvolvendo como pessoa e conseguindo também passar para outros se desenvolverem junto contigo. Então eu entrei para o IE praticamente junto quando eu entrei na empresa, me formei, trabalhei um pouco no mercado fora, e quando eu entrei para a empresa eu entrei no IE ao mesmo tempo. E eu sinto que foram 2 crescimentos muito importantes, né? Porque tu atuar na empresa também não é fácil, ainda mais iniciando jovem, eu tinha 22 anos, e eu acho que foi uma formação que me ajudou aí bastante nesse crescimento e ajuda muito o que eu penso para a Demelo, junto com os sócios da empresa, e qual é o melhor caminho que a gente tem que seguir para atingir as metas que a gente de fato quer chegar, né? Bom, eu olho assim, prestando atenção no que você está explanando para a gente, na verdade eu percebo que você saiu de uma escola e foi para outra escola, né? Você saiu da escola do teu pai, que é um grande líder também. Como é que é essa relação com ele? A gente se dá muito bem. Para quem não sabe, a Demelo é formada por 3 sócios. O meu pai é o Alexandre, o Paulo que está aqui presente, e o Renato. E eu sou filho do Alexandre, e juntos a gente toca a parte da incorporação. E início, relação pai e filho às vezes pode ser meio complexa, né? Mas eu acho que com tempo de convivência e tu entregando resultados de qualidade, tu vai conseguindo a confiança e tu vai conseguindo ter autonomia. Então, já são 5 anos de relação direta profissional. Às vezes a gente mistura um pouco a relação pai e filho, mas eu acho que sempre funciona, porque é sempre buscando o melhor objetivo. Então, a gente trabalha e sempre que alguém quer provar o seu ponto, ele tem que justificar o porquê que a gente acha que aquilo é melhor. E a melhor ideia tem que prevalecer sempre. Então, a gente tem isso bem estabelecido na relação. E eu sempre percebi que você tem uma admiração muito grande por ele, né? Muito grande. Ajuda na hora. Exatamente. Então, os 3 saíram do nada, tinham condições familiares. Minha avó está aqui também participando. Qual é o nome da avó? Vó Maria. Vó Maria. Famosa na família. Famosa em todos os lugares. Ela, jovem, né? Bem jovem. Jovem. Legal. E então eles construíram muito e isso é um motivo de orgulho muito grande, né? Porque tu entender todo o esforço que foi desenvolvido, e eu acho que isso é importante, principalmente eu que sou 2ª geração, entender o caminho que eu preciso percorrer para continuar fazendo com que o negócio cresça, né? Muito bem. Bom, nós temos 2 empresários aqui, 2 jovens, e que estão basicamente no mesmo segmento. Duane, vamos falar de concorrência um pouco? Vou te explorar um pouquinho sobre isso, né? Nós estamos hoje aqui falando de um universo aqui no litoral que a gente tem bons construtores, né? Vocês 2 são exemplos que estão aqui hoje, mas isso aqui podia estar lotado de bons exemplos. Mas vocês são concorrentes, você tem concorrentes. O mercado construtivo do litoral está cada vez mais competitivo. E não só as pessoas do litoral, as de fora também estão vindo para cá. Estão trazendo novos players, bons projetos. E como é que você enxerga a concorrência e de que forma a D1 se posiciona para não disputar preço, mas valor e conceito? Primeiro, eu acho que a concorrência só nos faz bem, né? É algo necessário para o mercado ficar ainda melhor, cada vez melhor. A gente sempre fica monitorando todos os concorrentes. Quando eles fazem algo muito bem, a gente reconhece e copia, naturalmente. Como outros também nos copiam, acho que isso faz com que o mercado avance e cada vez mais, e cada um copiando o que o outro tem de melhor.
E isso faz com que o mercado se otimize muito, né? Então acho que, primeiro, que isso vale muito para o nosso mercado, por ter essa concorrência intensa, faz com que o mercado se desenvolva numa velocidade muito grande, né? Que é o que a gente tem aqui. Então acho muito legal. E dentro disso, a gente se posiciona muito bem, assim, e de forma até quase que agressiva, porque o mercado é muito forte, ele tem muitos players no mercado, players que atuam, né, há mais tempo do que a minha idade aqui, então não são players fáceis da gente competir, a gente sabe disso, mas a gente se propõe com muita força, assim, com muita estratégia para poder se posicionar, trazendo um produto cada vez melhor, cada vez mais diferenciado e cada vez mais pensando em como o cliente utiliza aquele produto. Então, quando a gente desenvolve um produto, a gente se preocupa muito de como vai ser a experiência do cliente utilizando aquele produto. Então, a gente faz isso de uma forma de conseguir se diferenciar bem acima do normal do mercado. A nossa vantagem é que alguns players grandes, eles são multinacionais, multinacionais não, são SA, sociedades, né, anônimas, são empresas muito grandes. E empresas muito grandes acabam ficando às vezes muito engessadas. E aqui, como nós somos empresas mais familiares, a minha, como a do Pedro, etc., são empresas mais dinâmicas, então conseguem reagir mais facilmente ao mercado e se adaptar e enxergar, escutar melhor o cliente e entregar um produto mais conectado com o cliente. E isso cada vez vai fazer mais sentido, cada vez as pessoas vão se dar mais conta disso. Quando a gente entregar ali o OC, o Mônaco, as pessoas vão entender tudo isso. É muito difícil, assim, algumas acreditam, outras não entendem, e as que entendem ainda não conseguem enxergar tudo, porque eu digo isso porque, inclusive eu, às vezes sou surpreendido com nossos produtos, né? Quando chegou a maquete do Mônaco ali no plantão de vendas, a gente olhou e eu olhei várias coisas que eu não tinha visto ainda, porque ali tu começa a ter um pouquinho mais de dimensão do que é o produto, e tenho certeza ali que depois, quando o produto estiver pronto, vai ser ainda maior. Então, isso faz, essa diferenciação toda, faz com que a gente consiga se destacar no meio dessa concorrência, né, que é uma concorrência de alto nível aqui do Litoral Norte. Pedro, qual é que é a tua percepção a respeito do maior desafio hoje do incorporador? Eu acho que é um pouco da linha que o Doni falou, porque a concorrência, de fato, ela é positiva e ela te faz pensar fora da caixa em como tu trazer soluções diferentes para o teu cliente. E o Gaia é um bom exemplo disso, né? Porque a Avenida Central, ela era conhecida pela verticalização. Nós tínhamos algumas torres executadas, e aí a gente teve essa área, eram 2 hectares e meio, mais ou menos. E a gente pensou, mas fazer vertical em tudo, adensar, financeiramente é o que faz mais sentido, mas é isso que o mercado precisa, é isso que o mercado está procurando. E aí foi o que surgiu o Gaia. A gente entendeu que aqui merecia um produto que o cliente de Atlântida, ele é um cliente diferente do cliente de Xangri-Lá. Ele não quer uma casa super grande, ele quer a localização. E localização a um custo que caiba no bolso. E aí foi aqui que a gente surgiu com o Gaia. A gente pensou em opções de planta que eram casas compactas, casas de 105 metros quadrados, com uma localização extraordinária, com o diferencial de talvez aquele cara que fosse comprar um apartamento poder comprar uma casa pelo mesmo valor, mas tendo um pátio, ótimo, como a gente está vendo aqui, como a mostra está deixando isso claro, mas também com a opção do vertical na frente. Mas ele é um vertical também que não é um vertical comum. A gente, além de não usar todo o adensamento que ele poderia ter, a gente não usou, poderia construir mais um andar, a gente ainda fez plantas distintas do estilo duplex para tentar atrair esse cliente, porque de fato a gente sabia que era isso que ele estava buscando. Então, sair um pouco do comum, trazer um produto distinto, numa localização que não precisa fazer nenhum comentário, vocês todos que estão aqui conhecem bem. E então eu acho que é um pouco disso, tu achar soluções que o cliente ainda não sabe que precisa, mas que ele vai se sentir muito atraído e vai ser convencido por aquele produto. Então acho que essa é a melhor linha de se diferenciar da concorrência e conseguir cativando clientes. Isso a gente pratica em todos os produtos, né? Cada um com uma linha de identidade diferente, mas eu acho que o Gaia é um bom exemplo disso.
Eu acho que o que traz também muito essa questão de se diferenciar da concorrência é o que vocês dois praticam no dia a dia, não todos os dias, tá? Eu vou entrar num assunto um pouquinho mais leve, que é as viagens, que são as viagens, né? Vocês dois recentemente estiveram nos Emirados Árabes. É de lá que vocês trazem tanta inspiração bacana, tipo praias artificiais, né, Márcio? Praias lindas, enfim, aquelas areias, enfim. Duane, começa contigo. Vamos abordar esse tema, Emirados Árabes, o que influencia nas decisões de vocês aqui? Hoje é difícil de saber, né, o que influencia mais, porque como qualquer empreendedor ávido por inovação e por pensar, por estimular a criatividade, né, tanto eu como o Pedro, a gente viaja bastante, né, e então tu vai olhando tudo que tem de melhor no mundo, todas as coisas que estão acontecendo no mundo, e aquilo vão formando opiniões na tua cabeça automaticamente, né, para trazendo ideias para desenvolvimento de produto. E sim, Dubai hoje, né, é um expoente aí no mercado imobiliário do mundo, é extremamente forte, pujante, com um volume financeiro absurdo, né? Então, naturalmente, com custo de materiais muito mais baixo que os nossos, então isso faz com que eles tenham uma receita do bolo perfeito para fazer os melhores produtos do mundo. Então, hoje, se a gente pensar no mercado imobiliário, o que dá para ter de mais tecnológico, de mais mais de ponta possível, está lá, porque eles têm uma receita, eles têm uma receita de bolo que é perfeita para esse cenário, que é muito dinheiro entrando e baixíssimo custo de produção, né? A mão de obra que é um pouco mais baixa ainda que a nossa lá, mas tanto que lá as obras trabalham 24 horas, direto, quase todas as obras trabalham 24 horas, e só que o custo de produto lá deles é muito mais baixo que o nosso, né? A aquisição dos produtos que eles fazem da China lá chega num custo muito mais baixo que chega aqui para nós. Então esse conjunto de coisas faz com que eles possam desenvolver produtos excepcionais lá. Então naturalmente a gente vai lá e fica olhando tudo que eles fazem, como eles fazem, e tenta ver o que a gente pode copiar para cá. É difícil, porque não é qualquer coisa que a gente olha lá, isso aqui eu vou levar, não vai conseguir. Pois eu queria emendar uma pergunta aqui justamente nisso. Me chamou a atenção uma ação tua no Instagram, nessa última viagem para Dubai, e você filmava lá um determinado prédio, daí você ia narrando, né? Só, olha como é que eles estão fazendo aqui. Eu fiquei imaginando assim, o Duane deve estar se programando, mostrando para o pessoal dele que ele quer fazer isso aqui, lá no Brasil. O que é que você viu nessa última viagem que mais chamou a atenção, que aqui ainda a gente não está nem perto de fazer? Ou você acha que o que a gente está fazendo aqui a gente está muito bem? Obrigado. A gente vai bem aqui hoje, não vamos tão mal assim, né? Por exemplo, o sistema de formas de concreto que eles usam lá, a gente está usando aqui, né? Tinham diversos estilos, mas alguns que eles usam lá, a gente está usando aqui. Então, nisso a gente está igual eles lá. Agora, quando a gente fala em acabamentos dos materiais de acabamento que eles estão utilizando, eles utilizam coisas caríssimas às vezes, né? E nos empreendimentos que eu fui visitar, que são empreendimentos de altíssimo luxo, mas também tem empreendimentos, né? Outra vez que eu fui para lá, que eu fui visitar um pouco mais da parte afastada do grande centro de Dubai, daí a gente começa a ver construções muito parecidas com as nossas, né? Porque a gente vê nas imagens, nos vídeos, no Instagram, etc., só os empreendimentos da orla lá que são os mais caros possíveis, mas existem vários empreendimentos, por exemplo, de casas como o Gaia. Tem vários, e na verdade tem um volume muito maior desses empreendimentos do que aqueles na beira, porque todo mundo que está ali trabalha, né, e vive, etc., para sustentar aquilo tem que morar em um lugar, só que eles não ficam naquele eixo ali, então são empreendimentos, né, de casas geminadas, casas soltas, que ficam mais para trás ali da linha do mar ali. Então, a outra vez eu consegui visitar mais esses outros empreendimentos também. Então, sempre tem alguma coisa para a gente trazer para cá, assim, nem que seja, às vezes, um detalhe ou outro, mas sempre tem o que a gente possa olhar para copiar aqui. Só que eles também têm uma condição climática bem diferente da nossa, né? Então, eles também pensam algumas coisas diferentes para poder
né, se adequar melhor à condição climática que eles têm lá, né? Muito bem. Como é que foi a experiência lá? Sei que você se empolgou também bastante, viu muita coisa legal. Conta pra gente. Sem dúvida. Até a viagem que eu fiz foi através do IEA. E um dos objetivos do IEA é a gente fazer viagens para lugares distintos do mundo, para tu entender outras experiências também. Então, a gente foi num grupo, foram 4 países que a gente visitou. Então, foi Catar, Bahrein, Emirados Árabes e Arábia Saudita. E a ideia da viagem era, de fato, entender como funcionavam os negócios, como funcionavam os governos e como é a captação de investimentos para esses países. E Dubai me chamou muita atenção porque até dá para fazer algum tipo de paralelo com Shangri-La, porque são pessoas buscando uma nova vida lá ou qualidade de vida. Então, um dado que é bem surpreendente é que a cidade recebe todos os dias 1.000 pessoas novas para morar. Eles têm hoje 4 milhões de habitantes e o plano até 2034, se eu não me engano, é que chegue a 7 milhões de habitantes. Então, é uma cidade com um crescimento incomparável, né? Talvez no mundo não tenha nada parecido, acho que não, nem na China. Mas a gente pode fazer um paralelo com Shangri-La, porque Shangri-La, na pandemia, a gente viu muito esse movimento das pessoas buscando uma qualidade de vida maior e querendo se instalar aqui, querendo, na verdade, uma tranquilidade maior, mesmo indo para Porto Alegre e voltando. E Dubai tem disso, então as pessoas buscando uma mão de obra, trabalhar, vem países como Paquistão, enfim, e vão lá em busca de trabalho de qualidade. Eles têm o mesmo nível de trabalho que tinham lá, mas ganham muito melhor, vivem muito melhor, trabalham o dia inteiro e isso acho que é algo que ajuda muito eles a crescer, porque tu desburocratiza, né? Então, tu reduz custo também nesse fator, não só logístico, mas de tu poder ter a opção de trabalhar, de fazer obras numa velocidade menor, tu gera mais empregos através disso, porque claramente tu tem uma escala, não é a mesma pessoa que trabalha durante o dia todo. Então esse é um ponto de vista interessante e tudo isso funciona porque eu vi o Oriente Médio inteiro, eles são reinados e são governados pelos sheiks, então é um poder centralizado, mas tu percebe que é um planejamento de Estado, não é um planejamento feito por um presidente que vai ficar 4 anos e no próximo vai mudar tudo. Eu acho que isso faz com que esses países consigam se desenvolver muito, crescer cada vez mais, e a gente está vendo esse movimento agora, né? A Arábia Saudita tem um planejamento que é Visão 2030, onde eles estão buscando sair um pouco da dependência do petróleo, e lá eles reforçam muito que o petróleo é mais barato que a água, então é de fato uma abundância muito grande, mas investindo no mercado imobiliário para atrair novas pessoas morando e de fato criar uma comunidade lá. E então são visões legais assim que ajudam a entender um pouco como esses países estão se desenvolvendo cada vez mais no noticiário. E só voltando um pouco na pergunta que tu fez para o Duane, eu acho que todos os nossos produtos eles têm um pouco de cada canto do mundo que a gente vê, não só em viagens, mas também em televisão, inspirações, internet. A gente vê alguma coisa legal e entende como é possível replicar aquilo em nossos produtos. Então, todo produto que a gente monta, ele vai tendo uma pecinha de cada vivência que a gente tem, sempre refinando e tentando transformar isso em algo melhor, né? E justamente sobre isso, a questão econômica também, né? Você teve uma experiência lá, como disse o Duane, lá é completamente diferente em vários aspectos, né? Mas como é que a gente faz hoje no propósito de equilibrar a viabilidade econômica de projetos que realmente possam impactar positivamente a vida das pessoas aqui, com a experiência que você teve? Eu acho que o principal, tá, é os empresários eles trabalharem de forma unida para conseguir fazer com que os processos andem de forma mais rápida. E isso eu digo até em relação a empresários se unir com prefeituras, através do Sinduscom, que é uma grande plataforma, para que a gente consiga ter agilidade no nosso processo. Porque muitas vezes a gente está pensando num produto e esse produto leva 3, 4 anos para ficar pronto, a aprovação dele, quando a gente vai lançar esse produto não está mais adaptado ao mercado. Então a gente praticamente ou perdeu 3, 4 anos ou a gente está entregando um produto que ele não é mais eficiente ou não tem a eficiência que a gente tinha pensado para ele antes. Então isso eu acho que é algo que pode ajudar muito a reduzir custo e melhorar a eficiência, é a gente trabalhar isso. Ter uma sincronia melhor entre o empresariado, entre os órgãos públicos para conseguir fazer com que as coisas andem numa velocidade muito menor e num prazo muito menor, uma velocidade muito maior, e a gente consiga entregar produtos de qualidade a um custo muito menor para o cliente sair muito mais satisfeito, né? E a cidade crescer muito mais rápido.
Muito bem, meninos, nós estamos prestes a mudar completamente a geografia aqui do nosso litoral, né? Se a gente fizer um cálculo rápido assim, daqui quanto tempo vai entregar o Mônaco? 3 anos? Daqui 3 anos começa... 3, 4 anos começa a ser entregue esses produtos que foram recentemente lançados aqui. Quanto tempo para construir? Mais 2 anos? Então, em menos de 10 anos, nós vamos ter completamente mudado a nossa geografia. Muito da estrada do mar para o lado da serra, tomado de grandes condomínios, de grandes cidades, pequenas cidades. Visão de futuro para os dois. Daqui 10 anos, como é que vocês imaginam o litoral norte gaúcho em termos de urbanismo, lazer e qualidade de vida? 10 anos é um tempo uma janela muito grande para o tempo que a gente vive hoje. Se a gente pensar 5 anos atrás, provavelmente ninguém daqui fez uma reunião de vídeo. Nem sabia o que era uma reunião de vídeo. 5 anos. Então hoje a gente está num ano que 1 ano atrás, provavelmente 95% das pessoas aqui não sabiam nem que era inteligência artificial. E hoje, provavelmente, 80% daqui usa quase diariamente. Então, a gente vive uma janela de transformação que, no meu ponto de vista, vai ser a janela de transformação da humanidade com maior transformação para trás do que a humanidade viveu e para frente. Porque depois vão ser sempre otimizações do que está por vir. Então toda essa alteração tecnológica que começou ali, vamos falar que começou em 2020, essa alteração brusca que ela começa a alterar muito a maneira com que a gente vive, porque esse trabalho remoto ele começou a alterar muito, principalmente no nosso setor, que afeta diretamente aqui. O trabalho remoto possibilitar isso, de as pessoas virem mais para cá, aprenderem a trabalhar fora do escritório, poder se deslocarem, etc. Então já alterou o perfil de consumo e a forma de consumo, e a inteligência artificial está mudando isso também, tá vindo e alterando tudo isso, a forma. Depois a gente tem uma janela de tempo aí de uns 3 a 5 anos os humanoides entrando, né, e prestando serviço para nós, talvez fazendo faxina, talvez trabalhando em obra, com certeza, né, carregando materiais de um lado para o outro, talvez fazendo mais do que isso. Então, isso a gente está falando de uma janela de 3 a 5. Então, 10 anos, eu tenho certeza que a gente vai estar completamente diferente do que a gente está hoje. E para nós que pensamos produtos imobiliários é um desafio tremendo, porque a gente tem que pensar um produto hoje para não entregar ele e quando entregar ele já estiver velho. Então, esse é um desafio hoje tremendo, porque tu tem que conseguir tentar imaginar como tudo isso vai afetar a nossa vida para que os empreendimentos estejam preparados para poder, né, se adequar a esse novo estilo, essa nova forma de viver que vai acontecer e que todos nós aqui vamos assistir isso, porque ela vai acontecer nessa janela entre 5 e 10 anos. Pedro, Zé Pedro, qual é essa janela? Pois essa resposta do Duane, nem sei mais o que falar, né? Eu acho que o litoral ele cresceu muito, exponencialmente nos últimos 5 anos, né? Isso principalmente pós-evento da pandemia. Mas as pessoas estão vendo muito valor nisso aqui. E querendo ou não, a gente ainda tem um período pendular aí de verão cheio e inverno significativamente vazio. Mas eu vejo que tem muita coisa se desenvolvendo, novas escolas, o hospital lá do Santorini. A vida aqui está começando a acontecer durante o ano. E a gente tem trabalhado para continuar desenvolvendo, né? Então, a própria Demelo tem projetos que buscam trazer o novo urbanismo, novos conceitos que funcionam a nível mundial para áreas em Capão da Canoa. O Duane, eu sei que tem feito isso também nos empreendimentos dele. Então, a ideia é trazer os conceitos que a gente tem visto para que Capão e Xangri-Lá não virem mais uma cidade de praia, mas virem de fato uma cidade grande com volume de vida ao longo do ano todo. E eu acho que isso é super possível e a gente já está nesse caminho e tende só a se desenvolver cada vez mais, né? Então, acredito bastante nesse potencial, mas é isso. Acho que tem tudo para continuar crescendo e virar uma cidade grande e um dos polos do Rio Grande do Sul aí. Vou aproveitar contigo o microfone ainda para entrar na reta final aqui já do nosso encontro e falar de legado. Eu vou explorar os dois também com esse tema.
Quando você pensa nos empreendimentos da Demelo, Zé Pedro, que legado você quer deixar para o mercado e para o litoral? O principal é entregar valor para o cliente se sentir confortável e saber que ele fez uma decisão correta, e deixar para a cidade. Então, tu deixar um marco para a cidade, onde a cidade possa fazer parte do empreendimento. A grande maioria dos produtos que a gente fez aqui, eles são fechados, mas o Santorini, eu acho que é um exemplo de um legado que fica para o município, porque ele veio na cidade, da capital dos condomínios, e a gente entregou um produto aberto, onde ele tem uma área comercial, uma área para verticalização, onde a gente já iniciou a verticalização, o Duane fez o hospital, a gente entregou o Terra. E isso é um movimento que eu acho que muda um centro da cidade e tu cria uma possibilidade nova de desenvolvimento. Então, entendo que esse seja um legado que a gente já entregou. E eu reforço agora a área que eu comentei de Capão da Canoa, que é um outro empreendimento que a gente entende que pode fazer um Santorini, que ele vai ser um Santorini em proporções muito maiores, onde tu vai trazer verticalização, urbanização, mas que ele se transforme num centro da cidade, ele se transforme num polo onde as pessoas se reúnam, como é o Roubadinhas, como é o Ramblas, e as pessoas vivam isso aqui e desfrutem da cidade, não só dentro de suas casas, mas desfrutem em comunidade, tenham isso que a gente está fazendo aqui, e possam conviver, porque acho que viver assim em conjunto é muito mais gostoso, é muito melhor e as pessoas são muito mais felizes. Então, o nosso objetivo é entregar empreendimentos que de fato deixem as pessoas felizes e valorize o bem-estar delas. Duane, legado. Godoy, para nós é algo que é muito importante e a gente não mede isso, né? Quando uma prova viva disso é o monumento aquele do Um Novo Olhar, que a gente colocou ali na frente na avenida dos bombeiros ali. Aquela avenida, ela me incomodava muito. Quem é mais velho aqui e daqui da região sabe que ali tinha um semáforo que cruzava a esquerda para cruzar a avenida. Na verdade, a gente nem lembra mais daquilo lá, né? Só que aquilo era horrível, não tinha conexão entre as duas avenidas, ali é um cruzamento entre duas avenidas, só que uma das avenidas ela está um pouco desencontrada com a outra e não tinha uma ligação direta ali, e para nós aquilo ali era um eixo importante de deslocamento, porque os nossos eixos importantes de deslocamento são paralelos ao mar e não perpendiculares ao mar. E quando foi desenhada a nossa região, a gente fez as avenidas perpendiculares ao mar. Então, se nós pensar, 90% dos nossos deslocamentos, eles são em maiores distâncias paralelo ao mar e depois perpendicular. Então, na maior distância do deslocamento, tu coloca as avenidas, não ao contrário. A gente fez ao contrário porque a gente fez para todo mundo chegar ao mar, né? Mas a gente chega uma vez e passa aqui 4 dias ou um mês, etc. E depois fica se deslocando nesse sentido. E nossas avenidas são nos outros sentidos. A gente só tem a Avenida Paraguaçu e tinha essa avenida lateral lá que não tinha essa conexão, e tinha esse monumento lá, tinha esse cruzamento que não funcionava lá. E eu e o Gieser ali, a gente passou sem brincadeira nenhuma 7 anos lutando para aquilo 7 anos. Ninguém vai insistir mais do que nós para fazer algo que a gente doou para o município. Foi doado, o Gieser doou o trabalho dele, eu doei meu trabalho, e a gente ainda doou o dinheiro para construir tudo aquilo que custou perto dos 800 mil reais. Então, nós preocupamos muito com tudo isso e nos doamos muito para poder realmente olhar. Poucas pessoas se tocam da importância que era a ligação daquele eixo. Então, depois que a gente conseguiu ainda fazer aquela ligação do eixo e colocar uma rótula que funcionasse ali, que no meu ponto de vista é disparada, que melhor funciona, o cruzamento que melhor funciona no município, a gente se preocupou em entregar um monumento disruptivo, um monumento forte, que ligasse toda a parte empresarial e aqui da nossa região. Então, presentear a construção civil, por isso que o monumento é todo de concreto e aço, ressaltar o que a gente tem aqui, que são as águas, tanto do mar quanto da lagoa. Então, o monumento, ele representa isso, e ele é um movimento abstrato, como qualquer obra de arte, né? E então tu tem que olhar e conseguir descobrir as coisas assim. Então,
é um monumento intelectual, porque não é algo que tu bate pronto, como qualquer monumento artístico, e está lá para provocar as pessoas. E então, se a gente fez tudo isso para algo que a gente não tem lucro direto nenhum, tu imagina para aqueles que a gente tem lucro. Então a gente se dedica realmente bastante, né, para fazer tudo que a gente faz. Então ali está o Roubadinhas, né, que é uma prova viva disso. Um empreendimento que a gente fez em 90 dias, com muita dificuldade. Foi um ano que choveu muito, né, foi o ano da pré-enchente ali, e chovia muito nesses 90 dias, e a gente conseguiu entregar aquilo que hoje, para mim, é o principal eixo econômico da nossa cidade, é o Roubadinhas. Né? Já foi premiado, inclusive. Já foi premiado ainda pelo Sinduscom, etc., mas hoje a gente anda por todos os eixos econômicos aqui do Litoral Norte, e ali é disparadamente o melhor eixo econômico, onde as famílias andam ali dia e noite, né? A gente vai lá meia-noite e consegue ver famílias com crianças pequenininhas andando, e isso é raro, né? É muito raro. A gente os outros lugares às vezes não são tão seguros, ou tem algum problema, ou não tem muito o que fazer, assim, para a família, e aquele é o lugar que a gente consegue ver as famílias aproveitando, né, muito. Então isso mostra o tamanho desse legado, né, que a gente vem deixando, e os nossos produtos imobiliários também vêm dentro disso, com vários quesitos, né, entregando para... Bom, eu quero ser justo aqui com os dois, né? Eu abordei o tema com o Zé Pedro da família, e queria rapidamente aqui também trazer um pouquinho do que significa família para você, né? Você também tem teu pai, que foi um grande mestre aqui no litoral da área construtiva. Que ligação você tem hoje com a sua família voltada para o trabalho? Teu pai abandonou de vez a construção, né? Abandonou. O pai construía desde 82 aqui. Nome? Álvaro Teixeira. E ele é uma pessoa, né, com baixa escolaridade, ele tem a 4ª série, e ele trabalhava de caminhoneiro para o meu avô, e trabalhava na fazenda, etc., e veio para cá para tentar empreender. Veio de onde? Na época ele veio do interior do Paraná, ele estava lá entre o interior do Paraná e Paraguai e Mato Grosso lá, estava naquele eixo da região. Minha família veio toda de fazendas, né? Eram tudo fazendeiros, mas eram fazendeiros sem grandes poderes aquisitivos, assim. Mas ele teve uma discussão com o pai dele e acabou vindo para cá, e para poder empreender aqui. Aqui ele começou construindo, trabalhando, construindo casas pequenas. Daí teve o sogro dele, meu avô, por parte de mãe, que ajudou a emprestar um dinheiro para construir a primeira casa, e assim ele foi construindo a primeira casa, depois ele fez a segunda e a terceira, e assim foi até ele começar a fazer os prédios, e foi empreendendo até a minha chegada aqui. Depois da minha chegada aqui, né, não só ele, mas toda a minha família acabou fazendo isso. Então, depois, inclusive, o Zé da Nasali, que muitos conhecem, foi funcionário do meu pai na obra, na época. É uma família ali que toda veio da construção civil, assim, veio da fazenda, depois veio para a construção civil aqui e cresceu, e é o que é hoje, né? Hoje tem vários primos, tios e todos os construtores aqui, todos construtores de sucesso aqui na região. E então uma família que vem fazendo dentro disso. E em 2009 eu acabei voltando para cá. Eu não morei aqui, né, durante a minha criação. Eu voltei em 2009 para cá, fui embora com 3. Então daí depois, em 2009, eu comecei a interagir muito com meu pai durante aqui a empresa e tal. E a gente ficou por 3 anos aqui junto, trabalhando, né? Só que o pai já estava mais estressado. 3 anos para passar o bastão para vocês. Te vira aí que agora eu vou para o Maranhão. E teve um momento de ruptura ali, que uma vez que embargou um prédio e ele estava estressado, tal. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que resolver? Daí eu perguntei para ele: pai, o que tu vai fazer para resolver? Ele: não sei, por quê? Se tu não sabe o que tu vai fazer para resolver, sou eu que vou fazer, porque tu quer saber que existe o problema, né? E daí eles: é verdade, vou embora. Foi embora para o Maranhão e não voltou nunca mais. Então foi assim que ele acabou saindo daqui, né? E hoje ele só cuida da fazenda no Maranhão, e a gente segue
com o ramo aqui no litoral gaúcho. Que maravilha. 30 segundos para cada um agora. O que representa para vocês a revista Universo da Construção? Para mim, primeira coisa, um grande amigo. Depois, uma baita parceria que a gente, né, construiu ao longo do tempo e que é hoje, para mim, o maior veículo de comunicação do Litoral Norte para o nosso setor. Então, é o veículo que entrega desde do Godoy ao Instagram do Godoy, a revista, então, que permeia toda a nossa região e permeia o nosso setor, que é o setor industrial mais importante da nossa região. Então, se o setor mais importante tem o seu principal veículo, né, então mostra a importância disso tudo, né. Então, novamente, né, só agradecer essa parceria aí da UDC conosco. Vamos anunciar nossa sociedade hoje ou não? Todo mundo diz que o Dori é meu sócio da revista, né? É porque é o seguinte, tá? As pessoas vão lá, às vezes compram as coisas dele e depois vão lá assim, não quero mais, daí não sei o que, deu Godoy, aciona os caras no contrato, ele fica com pena às vezes, etc. Daí que ele chama alguém para ajudar. Quem é que ele chama para ajudar aqui? Lá, a gente vai lá e resolve na hora, porque nós acreditamos no produto. Então, quando alguém fura uma capa, alguma coisa, prontamente a gente está lá para pegar, porque para nós, se fosse por nós, acho que a gente pegava todas as capas, né? Mas daí eu dizer que a revista é nossa, ninguém vai fazer, então. Ele já foi umas 4 vezes na capa, né? O que significa para ti a revista, Pedro? Godoy, a revista e tua pessoa também, eu acho que são os expoentes do mercado imobiliário do litoral, e não só do mercado imobiliário, mas transmite para o público e perpetua também aquilo que está sendo entregue e desenvolvido para o município e para todo esse mercado em desenvolvimento, né? Então, eu acho que o principal é isso, é tu poder passar a mensagem que às vezes fica oculta em eventos para corretores ou em eventos privados como esse aqui e permite que pessoas fora possam ter acesso a um pouco dessa informação, um conhecimento maior. Então, para mim, é a possibilidade de conexão das pessoas com o mercado imobiliário e com o mercado do Litoral Norte. Muito obrigado. Compromisso é compromisso. 1 hora de programa. Muito obrigado a todos pela vinda. Muito obrigado a todos que nos assistem, nos acompanham aí pelo nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, até a próxima entrevista, até o próximo encontro. Valeu. Tchau, gente. Aplausos para os nossos convidados. Valeu. Obrigado.